Oi, pessoal, fazendo então aqui a correção de desenvolvimento de aplicações de desktop da nossa avaliação diagnóstica. Vamos lá, eu tinha uma questão que dizia o seguinte: qual o resultado produzido pela execução do trecho de código abaixo? Então, você tem aqui um for e um while, tá? E ele define que o i começa em zero, vai ser executado para quando o i for menor ou igual a 4 no for e i menor ou igual a 4 no while. A cada incremento no for eu acrescento mais um, tem aqui mais mais. E no while a mesma coisa. Então vamos ver o que é que ele vai produzir. Ele veio aqui, ó, e começou em zero, menor do que 4. Então imprima zero, acrescente mais um no i. Voltou, imprimiu um, imprimiu 2, imprimiu 3, imprimiu 4. Quando o i saiu daqui do for, o i saiu daqui com o valor 5, porque ele incrementou mais um. Então ele veio aqui no while, 5 menor ou igual a 4, não. Então ele imprime a mensagem que acabou. Então a resposta correta para esta questão é 0, 1, 2, 3, 4, acabou. Tá certo? E agora eu venho com uma questão um pouquinho diferente, tá? O, o... Eita, pessoal, essa questão deve ser anulada, então, tá? Falha aí gravando. Acabei de ver que, pelo menos aqui pra mim, pro segundo A não atualizou a imagem, porque era pra gente fazer o contrário. Então era pra eu começar no while e depois que eu começar no while eu executar o for. Então ele iria imprimir 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, acabou. Por quê? Porque o valor de i era para ser atualizado. Eu vou dar uma olhadinha lá no documento de vocês para poder ver isso, tá certo? Mas a priori, então, essa questão fica anulada. Então, seguindo, considere os programas a seguir que leem um código repetidamente e imprimem o código lido até que o código lido seja igual a menos um. O código menos um não deve ser impresso. Qual das duas soluções é a correta? Então a gente tem aqui dois trechos de código, tá certo? Um que está usando o while, o outro que está utilizando o do while, tá? Então ele diz enquanto o código for diferente de menos um, tá? Ele vai imprimir o código e vai pedir para que a pessoa informe um. Isso no programa A. No programa B, ele vai sempre pedir que a pessoa informe o código. Depois que ele informar e recebe isso do teclado, imprime o código informado e vai ser executado até que seja menos um, tá? Isso é uma questão de concurso, tá certo? Então, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer é que o código, o menos um, ele vai ser lido no programa B para depois ser encerrado. Enquanto no programa A não, ele só executa enquanto o código não for menos um. Logo, a resposta correta é o programa A, tá certo? Então vamos seguir aqui. O que é que vai ser impresso após a execução do código abaixo? Então eu tenho dois for aqui, tá? E eu tenho o primeiro for de i e o segundo de j. E aí tem uma pegadinha aí no meio que ele mexe com o i e mexe com o j. Então ele diz o seguinte, olha, para quando i for igual a 2, tá? E for menor ou igual a 3, i vai ser igual a i mais um. Esse i mais um aqui, ele é o incremento do nosso for, tá certo? Então, ele vai ser executado toda vez e vai somar mais um ao i. E eu tenho dentro desse for um outro for, que é o de j, e ele diz que j vai receber o valor de i mais um e vai ser executado enquanto j for menor ou igual a 4. E para cada laço de j aqui do for, acrescente mais um ao j. Então vamos lá. I começou em 2, entrou aqui dentro do for e ainda é 2. Aí eu venho esse for agora. J vai receber I
mais 1. Então, 2 mais 1. J começa com 3. Então, 3 é menor ou igual a 4? Sim. Então, entra aqui dentro do for e imprime quanto é 2, que é o i, mais 3. Ele vai imprimir 5. E ele volta agora, pessoal. Ele volta a continuar esse for aqui interno do j. Por quê? Porque j não é 3, não é menor ou igual a 4. Eu incrementei mais um para o j agora é 4. Então ele entra aqui novamente e vai imprimir agora 2, que é o i ainda, mais 4 do j, que é igual a 6. Quando eu termino esse processo aqui, j agora recebe o valor de 5 por conta do incremento. Então ele não entra mais dentro desse for. Aí agora ele volta e entra dentro do for do i. I começou em 2, agora i é 3. Tá certo? Porque incrementou mais um. E aí ele vem aqui pro for. Quanto é j agora? J é 3 mais 1, 4. 4 é menor ou igual a 4? É sim. Então ele entra aqui dentro e vai imprimir 3 do i mais 4 do j, 7. E aí, j agora é 5. I, que era 3, agora é 4. Então ele não entra mais e a resposta correta é 5, 6, 7. Tá certo? Quinta questão. Após executar o código abaixo, qual o resultado que será impresso em 1 e 2, respectivamente? Tá? Então eu tenho um aqui, digo que um sum é 7 e pergunto, se sum é maior do que 21, diga que ganhou, se não, diga que perdeu, e perdeu quem? O bônus, tá? E eu tenho 2, digo que sum é 21 e pergunto, sum é diferente de 20, se sum é diferente de 20, primo ganhou, se não, perdeu o bônus. Então, o que é que ele vai imprimir no final? Ele vai imprimir que ele perdeu o bônus, porque 7 não é maior do que 21, e vai imprimir que ganhou o bônus, porque 21 é diferente de 20. Então, era só isso a questão. Sexta, qual o resultado da execução do código abaixo? Então, agora a gente vai aí trabalhar com mod, com o resto da divisão, tá? E com um while dentro do Java. Então vamos lá. Eu comecei o meu i com 1 e digo para, ou enquanto i for menor do que 10, verifique aqui dentro. I mod 2 é igual a zero, ou seja, é um número par. Se for, imprima o valor mais 1. Se não for, imprima o valor mais 2. Tá? Então tem uma pegadinha aí que no final das contas a gente só vai ter os valores ímpares sendo impressos por conta desse else, tá? Então ele vai estar executando aqui, porque se for um número par, por exemplo, 2, ele vai imprimir na tela 3, tá certo? Só um exemplo, mas não é, porque quando ele entra aqui, i é 1, entendeu? Então, como i é 1, aí ele não tem resto zero. Então, vai ser i mais 2 que vai ser impresso 3. Tá certo? Então, i é 3. Não tem resto zero, mais 2, 5 e assim por diante. Então, ele vai imprimir 3, 5, 7, 9. E aí, como ele está somando mais 2 ali no final, quando ele pegar o valor 9, ele vai imprimir agora 11 e aí encerra o código. Tá certo? A sétima, ele diz o seguinte, ó, considere uma classe colaborador de uma aplicação Java que tem um método abaixo. Essa classe tem esse método aí que é o setNome. E aí eu digo, para instanciar uma classe, um objeto dessa classe e armazenar o nome Pedro no atributo nome, utiliza-se. Como é que eu faço para instanciar uma classe e como é que eu faço para chamar o atributo dessa classe? Era isso que a questão pedia. Então, para instanciar, a gente viu que a gente precisa utilizar o nome da classe, definir o nome do meu objeto e dizer que ela é igual a new, que é quando estou instanciando, estou criando o objeto, colaborador, que era o meu nome da minha classe. Então, aí eu crio um objeto. Para utilizar um método desse meu objeto, eu vou dar o nome dele que eu coloquei, ponto, e chamar um método. No caso, quero o método setNome e passar dentro desse método o que é pedido, que no caso era o nome, é uma string. Então eu passo o setNome Pedro. Então essa era a resposta correta, tá? A oitava questão aqui, ele diz o seguinte, ó.
tudo que a gente usa em Java, a gente usa por meio de um delimitador. Então, esse delimitador é o que define o que é aquele bloco de código que vai ser executado. Por exemplo, no Python, qual era o delimitador que a gente utilizava? Era a indentação. Botava dois pontos e indentava o código para poder dizer que aquilo estava dentro daquele bloco. No Java, tudo que a gente faz, a gente usa chaves. Então, a gente precisa abrir chaves e fechar chaves. Então, os delimitadores do Java era chaves, tá certo? Nona questão. Ele diz o seguinte: acerca de programação orientada a objetos usando Java, analise a seguinte assertiva. O Java contém três tipos de instruções de seleção. Então, isso é uma afirmação. Assinale-as. Quais são essas instruções de seleção que a gente pode utilizar no Java? Então, a gente tem o if, que é o if simples, direto. A gente tem o if else, tá? E a gente tem o switch, que funciona como um select case, ou seja, para que a gente possa analisar as respostas e fazer alguma coisa que for estar dentro do que a gente já tinha conversado antes. Então a resposta certa era if else switch. Então o while a gente sabe que é um comando de seleção, nenhuma das respostas aí foi só para confundir. Então essa era a resposta correta. Ou, desculpa, o while é o comando de repetição. Tá? Então, na linguagem de programação Java, são tipos primitivos de dados. Quais são os tipos primitivos de dados em Java? Então, a gente viu que string no Java não é um tipo primitivo. String no Java é uma classe. Assim como a gente vai quando a gente utiliza alguma dessas aqui, desculpa, utiliza algum desses tipos com a palavrinha no começo maiúscula, a letra maiúscula, nós estamos instanciando a classe e não o tipo primitivo. Então, string não é tipo primitivo, onde tivesse string vocês já poderiam tirar. E aí eu venho aqui, ó, double, com o desenho maiúsculo, só para ilustrar. Double, quando esse desenho está maiúsculo, eu estou instanciando a classe double e não o tipo primitivo. Então, essa resposta também era incorreta e também void aí, que não é um tipo, tá certo? Então, a resposta correta era int, long, float, double, minúsculo, boolean e char. Então, essa foi a nossa prova, a nossa avaliação diagnóstica de desenvolvimento de aplicações desktop. Tá, pessoal? Tem uma atividadezinha para vocês no Classroom que é só para vocês analisarem as respostas de vocês, justificarem se tiver alguma coisa. Ah, professor, aqui poderia ser diferente, o senhor poderia considerar. Eu, quando eu estava respondendo isso, pensei assim, pensei assado. Então, veja aí se pode considerar alguma coisa aqui em relação a essa questão, tá bom? Então vocês podem pôr lá e aí, poxa, eu errei porque eu fiz assim, eu pensava que era assim. Então é isso que eu espero que vocês deem uma analisada na prova de vocês e respondam. É uma atividadezinha que já está publicada, tá bom?